Será que você é a reencarnação de alguém? Ou você não crê em vidas anteriores? Inúmeras pessoas ao redor do globo acreditam na autenticidade da reencarnação. Curta o vídeo e, caso ainda não esteja inscrito, inscreva-se agora mesmo. Nós iremos apresentar alguns indícios que podem sugerir que tenhas vivido uma vida anterior, caso essa possibilidade seja verdadeira. A fim de ter uma vida passada, é necessário haver reencarnação. Aqui estão 7 sinais da tua vida passada. Algumas religiões e culturas defendem que a reencarnação seja algo comum e parte do ciclo da existência. Nosso objetivo não é discutir religião ou crenças, mas apenas apresentar os sinais possíveis que podem servir como evidências da reencarnação para alguns indivíduos. O primeiro sinal, talvez o mais comum, são as marcas de nascença. Você possui alguma marca de nascença? Existe um grupo de pessoas que afirma que essas marcas estão relacionadas com vidas passadas. Para muitos que creem nessa teoria, a marca de nascença estaria no mesmo local onde ocorreu a tua morte anterior. Por exemplo, se tivesses tido o pescoço cortado, haveria uma marca nele. Se tivesse sido esfaqueado nas costas, haveria uma marca no local onde o objeto te perfurou. Um caso famoso sobre marcas de nascença ocorreu na década de 1960, quando um menino indiano alegava se lembrar da vida de um homem chamado Mahan, que foi baleado no peito com uma espingarda. Tempos depois, o pesquisador Ian Stephenson ouviu falar dessa história e se interessou por ela. Ele começou a pesquisar registros e descobriu que um homem chamado Mahan realmente existiu e foi morto da forma que o menino havia afirmado. O local do tiro é o mesmo onde está a marca de nascença. Para aqueles que acreditam na reencarnação, isso seria mais uma prova. Será verdade ou apenas uma coincidência incrível? O segundo sinal são dores inexplicáveis. Este caso não se aplica se fores hipocondríaco. A hipocondria é um estado em que a pessoa acredita firmemente que possui uma doença grave que a levará à morte. Os hipocondríacos enxergam sinais onde não existem e costumam ignorar as opiniões médicas. Esse estado psíquico está associado à ansiedade e ao intenso medo de morrer. Se és apenas um pouco hipocondríaco, procure profissionais que possam ajudar-te. Agora, se sentires alguma dor inexplicável que nem mesmo exames médicos foram capazes de concluir ou especialistas resolverem, isso pode ser um sinal de vida passada. Essas dores podem ser manifestações do que vivenciaste antes de ter uma nova oportunidade de vida. Já pensaste que as dores nas costas que um médico não consegue explicar possam não ser um problema físico do teu corpo? O terceiro sinal são os medos e fobias. Tens algum medo ou fobia? O que te assusta mais? Aranhas, cobras, altura, água? O medo é algo comum e tem estado presente desde os primórdios da humanidade. Ele serve para nos proteger dos perigos que nos rodeiam. Ao longo dos anos, nossos ancestrais enfrentaram desafios para se adaptar ao mundo, e é por isso que alguns dos seus medos foram transmitidos para nós como forma de instinto. No entanto, algumas fobias são completamente irracionais. Por mais que tentes explicá-las ou procurar a ajuda de um psicólogo, não conseguirás descobrir as razões por trás delas. Por mais estranho que pareça, existem pessoas que têm medo de certos números, cores específicas, plantas, objetos e situações específicas. Para aqueles que acreditam na reencarnação, se não tiveres uma razão real para ter medo de algo, como uma experiência traumática ou uma história que ouviste, o medo que sentes pode estar relacionado à tua vida passada. Por exemplo, se nunca te afogaste ou não tiveste uma experiência traumática relacionada à água, mas mesmo assim sentes muito medo de entrar numa piscina, pode ser que na tua vida passada tenhas morrido afogado. O medo seria algo que carregas entre as vidas. O quarto sinal são as paixões inexplicáveis. Assim como os medos, as paixões também podem ser transmitidas. Tens algum interesse muito peculiar que é completamente diferente das outras pessoas? Por exemplo, tens um hobby que não tem muito a ver com o teu estilo de vida, mas mesmo assim és fascinado por ele? Pode ser que na tua vida passada tenhas sido um artista francês, e por isso, amas filmes franceses. Ou talvez tenhas sido um arquiteto,
e é por isso que adoras maquetes. Sabe aquela pessoa por quem és apaixonado, ah? Ela pode ser uma reencarnação de algum amor que tiveste no passado. É por isso que inexplicavelmente sentes atração por ela e não consegues tirá-la da cabeça. Se tens uma paixão por uma cultura que não tem nada a ver com os teus pais ou avós, pode ser uma influência da tua vida passada. A vontade de ouvir música chinesa, aprender alemão ou conhecer a cultura australiana pode ser a tua alma desejando retornar a um estado em que se sente confortável. Por isso, alguns dos teus hábitos estranhos podem ter origem nesses lugares. Ou então, se és fascinado por algum período específico da história, como o Iluminismo ou a Revolução Americana, pode ser que tenhas vivido durante essas épocas. Ao revisitares a história, estarás de certa forma revisitando a tua vida passada, os teus costumes e o mundo do qual fizeste parte e que, de certa forma, sentes falta. Já pensaste que poderias ter sido uma rainha ou um rei muito famoso, ou até mesmo um cientista renomado? O quinto sinal é o déjà vu. Quem nunca teve a sensação de ter previsto o futuro ou de vivido um acontecimento que nunca presenciou antes? Ou então, entrar num lugar e sentir a sensação de que já esteve lá antes, mesmo que seja a tua primeira vez no local. Pois é, isso é o famoso déjà vu. Essa expressão tornou-se conhecida devido ao seu uso constante e tem origem francesa, significando já visto. O déjà vu é aquela sensação de ter vivido um momento que estás a vivenciar agora. Embora médicos e psiquiatras afirmem que se trata apenas de um pequeno erro que ocorre de vez em quando nos nossos cérebros, aqueles que acreditam na reencarnação afirmam que é um sinal. O sexto sinal são as memórias estranhas. Tens alguma memória muito estranha que parece não ter sido tirada desta vida? Alguns dizem que na verdade estás a recordar um sonho ou que é uma memória que reprimiste devido a algum trauma psicológico. No entanto, há pessoas que acreditam que essas memórias estão relacionadas à tua vida passada, e que, assim como reencarnaste, parte da tua memória veio contigo. O sétimo sinal são os sonhos e pesadelos. Os sonhos e pesadelos podem ser uma manifestação das tuas memórias do passado. Sonhos de épocas passadas ou com figuras históricas podem ser memórias que trouxeste da tua vida passada. Por outro lado, alguns pesadelos podem ser recriações dos momentos em que sofreste no passado. Inclusive, pesadelos em que morres podem ser uma memória de como faleceste anteriormente. É estranho, não é? Antes de encerrarmos o vídeo, vamos mostrar algumas coincidências que chegam a assustar até mesmo aqueles que não acreditam em vidas passadas. O fundador da Ferrari, Enzo Ferrari, faleceu em 14 de agosto de 1988. 2 meses e um dia depois, em 15 de outubro do mesmo ano, o jogador de futebol alemão Mesut Özil nasceu. Olha as fotos, coincidência ou um sinal de vida passada? Outros também possuem semelhanças assustadoras, como o psiquiatra Hermann Roche e o ator Brad Pitt, o Papa Gregório IX e o ator Sylvester Stallone, e os atores Jason Segel e Jacob. Todos eles são muito parecidos, não é mesmo? E até onde sabemos, não são parentes e nem viveram na mesma época. E tu, acreditas em vidas passadas? Possui algum dos sinais que mencionamos neste vídeo? Comenta aqui embaixo e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!